Olá, muito boa noite para você. Minas Gerais bate recorde de casos confirmados de Covid-19 em um dia. Na UPA de Patos de Minas, profissionais da linha de frente se desdobram para atender doentes. Vamos mostrar também as dificuldades do agendamento de perícia no INSS em Patos de Minas, que vira caso de justiça. Escalada de preços do combustível desagrada consumidor. Vereador publica vídeo e provoca onda de protestos contra o preconceito. Você vai ver também que a equipe de advogados da Clínica de Enfrentamento do Trabalho Escravo da UFO diz que provas de que Madalena viveu em condições análogas à escravidão são consistentes. Na série de reportagens especiais, Madalena conta o que espera do futuro e a repercussão do caso. Tem ainda a análise de notícias e mais informações agora no NTV News, que começa neste momento. Os preços dos combustíveis não param de subir. Quem trabalha com transporte reclama, pois nem sempre é possível repassar a conta para o consumidor. Abastecer o carro não tem sido fácil, e isso porque o preço do combustível não para de subir. Em alguns postos, o preço da gasolina, por exemplo, passa de R$ 5,00 o litro. E o motorista tem sentido no bolso a elevação de preço. Tá caro demais. Tem que dar uma baixada, né? Tá demais, né? Só aumenta cada vez mais, né? Essa gasolina nunca baixa, né? A alta do petróleo nas últimas semanas e a desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias, junto com o reajuste do imposto, fez com que os preços do combustível aumentassem consideravelmente. Desde novembro do ano passado, há reajuste nos preços. Se a gente for comparar outubro, novembro e dezembro, nós tivemos várias altas. Até em outubro, novembro e dezembro, nós tivemos a alta do ICMS, o governo do estado, o governo de Minas Gerais, teve o reajuste na alíquota do ICMS e mais especificamente no mês de dezembro, nós tivemos várias altas. Eu acho que praticamente todas as semanas do mês de dezembro, nós tivemos o reajuste tanto na gasolina como no óleo diesel. Esse ano ainda não houve reajuste no combustível na Petrobras, mas de acordo com o Fernando, que é proprietário de um posto de gasolina em Patos de Minas, o preço vai aumentar. Acredito que vai passar, inclusive acho que já tem alguns postos aqui em Patos que já passaram de R$ 5,00, né? A gasolina já passou de R$ 5,00. A nossa ainda não, ainda está um pouquinho distante dos R$ 5,00, mas com certeza vai passar. O Bercholino é taxista em Patos de Minas há 19 anos. Ele tem sentido os reflexos dos altos preços. Segundo ele, não tem sido compensativo trabalhar nessa profissão. Por isso, decidiu que em breve irá deixar o táxi. Para ser sincero com você, enquanto o combustível sobe, a gente tem que abaixar a corrida. Então, corrida que a gente fazia ela há 8, 10 anos atrás de R$10, hoje se você cobrar 10, nego não quer ir. Tá entendendo? Então não está compensando mais. Inclusive eu, particularmente, estou deixando o táxi. O José Carlos atua na área há mais de 25 anos. Para ele, o que antes dava lucro, hoje não dá mais. Antigamente a bandeirada dava para cobrir a gasolina. Hoje tá elas por elas. A bandeirada hoje é o preço de um litro de gasolina. Então aí vem o desgaste do carro, você não pode trombar, você não pode coisar nada. A orientação para todos os motoristas é ficarem atentos aos preços do álcool e da gasolina na hora de decidir qual combustível escolher. O que vale a pena é a questão da porcentagem do etanol. Se o etanol estiver abaixo dos 70%, justifica se abastecer com etanol. Se estiver acima, é gasolina. Mas o cliente, o motorista, ele tem de ver cada carro, às vezes tem um aproveitamento melhor na gasolina, tem outros que tem um aproveitamento melhor no etanol. Aí o dono, o proprietário do carro, tem de conhecer seu veículo e ir fazendo os testes para ver o que seria de melhor aproveitamento na economia. A partir deste ano de 2021, tanto o certificado de registro de veículo, o CRV, quanto de certificado de registro e licenciamento de veículos, o CRLV, são digitais. O novo modelo vale para os novos veículos. Todos os veículos emplacados ou que sofreram alguma alteração a partir do dia 4 de janeiro deste ano terão certificado de registro de veículo eletrônico. Os documentos emitidos até 31 de dezembro de 2020 continuam válidos. Somente vai ser feito através de situação virtual, né? Não será impresso o documento, o verdinho que fala, né? CRLV, não será impresso.
A pessoa vem até a delegacia, faz o procedimento, vai receber até um documento explicando todos os pormenores, e aí depois disso aí, ela tendo acesso a essas instruções, ela vai saber que o melhor é dessa forma que está sendo construído. De acordo com o delegado regional Luiz Mauro Sampaio, esse avanço é positivo, tanto para os órgãos responsáveis quanto para os motoristas e despachantes. Para a população, ficou muito mais célere, muito mais rápido. Ela não vai precisar também ficar transportando esse documento físico, porque ela vai ter já tudo isso dentro de um sistema. E para as outras pessoas, os terceirizados, despachantes que atuam junto ao Detran, da mesma forma, uma situação mais séria e mais rápida, porque eles possam dar um melhor atendimento aos seus clientes. O cidadão que tiver dúvidas pode acessar o passo a passo pelo site do Detran ou ir até a Delegacia de Polícia de Trânsito. Pedimos aí a todos que tenham dúvidas e por algum motivo não consigam responder essas dúvidas através do site, se dirijam aqui à delegacia, procurem a Delegacia de Trânsito, procurem o setor de trânsito, que tem certeza que será bem atendida e será buscado a resolver o problema, que muitas vezes pode demorar um pouco, né? Mas a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Daqui a pouco aqui no NTV News nós vamos falar de Covid-19. O Sistema Público de Saúde enfrenta exaustão com o crescimento de casos. Na UPA de Patos de Minas, profissionais da linha de frente se desdobram para atender doentes. E dificuldade para agendamento de perícia no INSS em Patos de Minas vira caso de justiça. Minas confirmou 8.694 casos de Covid-19, novo recorde para um período de 24 horas desde o início da pandemia. São quase 620 mil pessoas infectadas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. 134 pessoas perderam a vida por complicações da Covid em um dia, totalizando 13.028 óbitos em Minas Gerais. 551 mil já se recuperaram da Covid. Outros 55.750 pacientes ainda estão em acompanhamento médico. Na linha de frente no combate ao novo coronavírus, os profissionais da saúde enfrentam exaustão com a quantidade de novos doentes. Na UPA de Patos de Minas, os atendimentos só aumentam. Pacientes chegando a todo momento. Médicos e enfermeiros não param. Essa é a rotina da UPA de Patos de Minas. A doutora Sara Menezes, que é diretora técnica do hospital, conta que a demanda da unidade de pronto atendimento todos os dias é alta, mas na segunda-feira são feitos mais de 200 atendimentos no dia. A gente vê que esses atendimentos podiam ser menores, porque as pessoas deixam de ir no final de semana para vir na segunda, né? Então são pessoas que começam a passar mal na quinta, na sexta, espera sábado, espera domingo e vem na segunda. Então a gente tem uma superlotação na segunda mesmo. A troca de turno é feita todos os dias e nesse meio tempo muita coisa é passada pelos profissionais e o atendimento não pode parar. Tem um médico referência, que é um médico que fica por conta, às vezes tiver alguma intercorrência lá dentro, então o médico referência, ele passa para o próximo médico referência do plantão algumas pendências. O paciente passou mal, estava instável, teve uma intubação, né? Então a gente já tem que começar passando o que houve de um plantão para o outro, para ver quais pendências ainda e o que tem que ser feito. Depois disso é que nós começamos o atendimento. Então, às vezes a população acha que a gente demora a atender, mas não é, porque a gente tem que pegar um plantão. E dependendo do dia, acontecem intercorrências na virada do plantão. Uma classificação de risco é feita na triagem para um atendimento médico eficaz, separando casos verdadeiramente urgentes dos não urgentes, o que garante um atendimento prioritário dos casos mais graves. Cada cor tem um significado que identifica o grau de risco e determina um tempo máximo para o atendimento do paciente. O atendimento não é por ordem de chegada. O atendimento é de acordo com os sintomas, né? Então, às vezes, um fala, passou na minha frente, aí chegou depois de mim. Não é por ordem de chegada, é de acordo com a gravidade dos sintomas. Então, a gente também tem uma classificação de atendimento. Se uma pessoa está mais instável, ela é a prioridade do meu atendimento. Na ala de internações, cerca de 30 pacientes aguardam transferências ou procedimentos cirúrgicos.
Os leitos não são suficientes e a demanda não para de crescer. O médico horizontal, ele passa de manhã, vê todos esses pacientes, faz o que for necessário, troca a medicação, pede o exame, reavalia, vê exame. Se vai dar alta, se o paciente continua, e ele vai embora. Essa é a função do médico enfermarista, né? Se acontecer alguma intercorrência, é o médico plantonista, aquele que está lá na porta, que tem que vir. Então, se por acaso algum paciente aqui tiver alguma intercorrência, uma parada cardíaca, é o médico lá da frente que tem que vir. Em meio a uma pandemia, o dia a dia desses profissionais tem se tornado árduo. O trabalho é constante e muitas vidas estão em perigo. O cansaço emocional, o cansaço físico, o cansaço mental, desde março nós estamos assim, é muito grande, né? A exaustão física, a exaustão mental. A parte mais difícil que eu acho é você chamar a família para comunicar o luto, né, junto com o médico, e quem comunica óbito é só o médico, eu só acompanho ele junto para amparar a família, é amparar essa família que vai receber esse corpo, que vai para fazer os procedimentos do velório. Então acho que é a parte mais difícil, que é o que eu luto mais com isso, porque cada dia é um dia diferente, é uma morte diferente, né? Então a gente já viu de tudo aqui, de criança a idoso, a gente já viu de tudo, então eu acho a parte mais difícil. Mas o amor pela profissão faz toda a diferença nessa rotina que não para e é cheia de surpresas. Eu amo esse serviço, então eu amo estar aqui à disposição dessas pessoas, de poder ajudar essas pessoas, de poder contribuir, de fazer a diferença, né? Quando a gente fala, a pessoa sai, olha, agradece porque você estava aqui. Então eu amo esse serviço, eu faço com muito amor, é uma coisa que eu gosto muito. Então qualquer lugar que eu esteja para trabalhar, eu quero fazer como se fosse para mim. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em agendar perícias no INSS. Com tantos transtornos, a OAB solicitou uma audiência com o Ministério Público Federal em busca de soluções. A agência de Patos de Minas está com a maioria dos atendimentos suspensos desde março de 2020. Alguns dos serviços são feitos pelo portal Meu INSS, mas as solicitações de benefícios por incapacidade, por exemplo, não são atendidas. O principal transtorno que nós temos hoje, que os segurados, né, do INSS têm hoje, é na marcação de perícias. As pessoas que estão necessitando de benefícios por incapacidade estão encontrando dificuldades para receber o benefício porque a agência de Patos de Minas ela está sem perícia presencial. Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, muitas pessoas foram direcionadas para outras cidades em busca de atendimento, fato que tem gerado muitos transtornos. Nós tivemos notícia, né, a OAB teve notícias que os benefícios estão sendo marcados para a cidade de Uberaba, para a cidade de Uberlândia e para a cidade de Paracatu. O que vem trazendo grande transtorno, porque o segurado que ele busca um benefício por incapacidade, ele já está demonstrando que ele não tem condições, nem físicas e nem financeiras, de ficar se deslocando. Diante disso, a comissão solicitou uma audiência junto ao Ministério Público Federal em busca de soluções. Nós expusemos, né, a situação que está acontecendo aqui na nossa comarca, não só na nossa cidade, mas nós temos cidades vizinhas que também são atendidas pela agência de Patos de Minas. E nós expusemos essa situação para o MPF e nós estamos aguardando providências agora. Agora, cabe ao MPF cobrar efetividade no trabalho do INSS para que as demandas sejam resolvidas. O MPF, depois da nossa reunião de hoje, nós fomos informados que ele vai fazer uma recomendação à agência do INSS para que retome os atendimentos imediatamente. Num prazo exíguo, segundo o MPF, esse prazo exíguo ele é de 5 a 10 dias úteis. Passando esse prazo, se não for retomada a situação, vai ser proposta a ação civil pública. Né? Aí nós vamos levar a demanda, o Ministério Público vai levar a demanda ao Poder Judiciário para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Tem que resolver, né? Daqui a pouco aqui no NTV News nós vamos falar de futebol e vereador publica vídeo e provoca onda de protestos contra o preconceito. Patos de Minas é pé quente no Triângulo da Sorte. Teve ganhador no terceiro prêmio do último sorteio. É o Ornan Afonso Maciel, que mora no bairro Gramado e faturou um carro. Estamos aqui com o ganhador do terceiro prêmio no Triângulo da Sorte, o Ornan Afonso Maciel, que é daqui de Patos de Minas e que ganhou um Fiat Mobi. Ornan, quer dizer então que a sorte sorriu para você? Sorriu, bateu na minha porta dessa vez. Jogo toda vez, né? Acreditei, ganhei. Tá aqui a prova.
Maravilha. E conta pra gente também, esse prêmio chegou em boa hora? Chegou em ótima hora, né? No começo do ano foi bom demais para mim e para minha esposa. Agora nós temos a casa para reformar, eu vou dar um jeito de vender eu. Eu já ia te perguntar isso, né? O que você pretendia aí fazer com esse prêmio? Quer dizer, então, que vai servir aí para reformar a casinha? É isso aí, vai fazer para reformar a casinha. O carrinho para nós andar já tem um mais velhinho. Vou vender ele, reformar a casa e guardar um dinheirinho. Maravilha, começar o ano bem então. E outra coisa, conta pra gente também qual a dica que você dá aí pros seus conterrâneos aqui da região de Patos de Minas que querem também tentar a sorte no Triângulo da Sorte. É igual como estava conversando com o Marcelo, falei para ele mesmo, se comprar e acreditar, ganha. Tem muito, sai prêmio direto para cá do Triângulo, tem que acreditar, que a sorte vem. No próximo sorteio, que ocorre no dia 17 desse mês, você concorre ao primeiro prêmio de R$5.000, segundo prêmio de R$10.000, terceiro prêmio também de R$10.000, e no quarto prêmio um Jeep, além de outros 30 prêmios de R$1.000 cada. Na reta final do Brasileiro da Série B, o Cruzeiro conseguiu ser derrotado pelo Lanterna Oeste, mostrando a fragilidade do time, que enfrenta ainda problemas com atrasos de salários de jogadores e dívida milionária. O problema do Cruzeiro é, sim, mais sério do que o que a gente imagina. Muito sério mesmo, hein, Felipão? Inacreditável o desempenho do Cruzeiro nesta quarta-feira contra o Lanterna da Série B. Nós não conseguimos nos impor perante esses adversários que jogamos. Então, por alguma razão, técnica, qualidade, uma série de coisas assim que nós não conseguimos. E isso é uma matéria de discussão entre nós da comissão técnica e da direção, para que isso possa não ser o normal no ano que vem. Quanto à minha continuidade, eu vou lá para a Toca hoje fazer o meu exame, indo para Caxias do Sul, e tá tudo seguindo os parâmetros que a gente tinha traçado. Só nos safarmos da Série C, que era aquilo que inicialmente pretendíamos, mas tivemos chance de melhorar um pouco mais, não conseguimos. Em casa, no Independência, a Raposa perdeu por 1-0 para o Oeste. Uma cabeçada de Fábio não deu chances ao Xará aos 41 minutos da etapa inicial. Selou a campanha inconsistente e de um futuro nebuloso do Cruzeiro. O meu assunto eu resolvo. Não tem problema, se eu tenho que resolver, eu resolvo e acabou. O assunto de jogadores, eu tento resolver como líder da equipe ou como comandante desses jogadores e participar a eles como eu acredito que eles devam proceder, e é o que eu tenho feito. Na verdade, a dívida da Raposa é bilionária, né? Faltam aí 4 rodadas para o término então da Série B, e no próximo sábado o Cruzeiro enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. O vereador de Patos de Minas, Vitor Porto, fez uma postagem na rede social que gerou repercussão e muitos classificaram como preconceituosa. O parlamentar falou sobre o número 24, se referindo ao ramal de um colega com risadas. O vídeo foi feito nos corredores da Câmara Municipal de Patos de Minas e publicado na quarta-feira nas redes sociais do vereador Vitor Porto. Nas imagens, o parlamentar fala sobre o número do ramal do colega, o vereador José Eustáquio. Pessoal, acabei de descobrir uma coisa muito interessante. O ramal desse meu parceiro aqui, ó, José Eustáquio, famoso Zé, é o 24. No jogo do bicho, que já foi popular no Brasil e é proibido hoje, o 24 é o número do veado. O conteúdo de cunho homofóbico repercutiu nas redes sociais e o vereador publicou um novo vídeo se desculpando pelo ocorrido. Pessoal, eu tô aqui com o Zé, a gente fez uma brincadeira, que era uma brincadeira particular de, assim, zoeira, não era nada em específico, a gente não tem nada a ver com relação a isso, pelo contrário, a gente defende os direitos iguais para qualquer tipo de pessoa, não é, Zé? É isso aí. Tamo junto, pessoal. Procurado pela equipe da NTV, Vitor não quis falar sobre o assunto e disse que já havia se retratado e que suas ações serão demonstradas daqui para frente.
Mas fato é que a fala do jovem parlamentar contrariou algumas pessoas. Eu me senti ofendido, né? E assim, naquela tarde eu estava até no dentista e o meu telefone tocou muito e muitas sinal de que estava recebendo o WhatsApp, que eram as pessoas mesmo me mandando o vídeo que ele tinha feito, acho que postado no store dele, eu não sei. Então, e as pessoas também me cobrando um posicionamento, se eu não iria me manifestar, se eu não iria falar alguma coisa, né? Até pelo fato de ter ocupado com muito orgulho uma cadeira no Legislativo por 2 mandatos e também por ser homossexual, né? E as pessoas às vezes pensam que eu não gosto de discutir ou falar sobre o assunto. Eu acho de suma importância que nós possamos falar sim sobre o homossexual, para que nós possamos então abrir a cabeça da população, para que as pessoas possam ter mais respeito umas com as outras e não acontecer um fato tão lamentável. O papel dos vereadores é basicamente legislar, fiscalizar, sugerir e representar. Esse último quesito, para Isaías Martins, Vitor parece ter se esquecido. A postura que a gente espera de qualquer outro cidadão, qualquer outra pessoa do bem, é o respeito de um para com o outro, né? No caso dele, que é um vereador eleito, que pregou tanto uma renovação, e juntamente com outro vereador lá que participou da brincadeira, que ele deveria ter, no meu ver, repreendido o colega e não também dado risada. Então a postura que a gente espera de um legislador é respeito com os seres humanos, respeito para com os munícipes, respeito para com aqueles que os elegeram para que eles cuidassem da nossa população, da nossa cidade. A seguir aqui no NTV News tem análise da notícia e vamos falar também do caso Madalena. Em mais uma reportagem especial, os crimes que a família Regueira poderá responder. Nem todas as vacinas garantem 100% de proteção, mas elas são importantes para evitar o aparecimento de doenças até que não se tenha um tratamento. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Ela protege o nosso organismo contra os vírus e bactérias responsáveis por diversos tipos de patologias graves. Logo ao nascer, uma série de vacinas estão no calendário nacional de vacinação, que são vitais. O cartão vacinal é bem completo, começa desde o primeiro dia de vida, logo ao nascimento, né? A criança já recebe a dose da vacina, por exemplo, da hepatite B. E depois, com 15 dias BCG, com 2 meses, tem várias, com 3, com 4. Então, quase todo mês, no primeiro ano, a criança tem vacinas para tomar. Muito se fala sobre a eficácia das vacinas, desde que vacinas contra a Covid-19 estão sendo estudadas. O Instituto Butantan divulgou nesta terça-feira a eficácia global da Coronavac. Os dados mostram uma taxa de 50,38%, número que supera pouco o limite de 50% estipulado pela OMS para aprovar as vacinas contra a Covid-19. De acordo com Guilherme Freitas, que é virologista da UFA em Patos de Minas, a porcentagem apresentada gerou polêmica, mas há pontos positivos a serem esclarecidos à população. Não adianta nada a gente ter uma vacina extremamente eficaz e essa cobertura vacinal ela ficar a desejar, tá? Isso a gente vê no caso do sarampo, né? Que nos últimos anos a gente tem identificado alguns surtos de sarampo em algumas regiões do país. Apesar de ser uma vacina extremamente eficaz, né, por conta de não atingir uma cobertura vacinal necessária, as pessoas acabam sendo infectadas por essa doença. Existe uma série de outras vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, cuja eficácia não chegam perto dos 90%. As vacinas que protegem contra rotavírus, influenza, coqueluche e catapora são exemplos disso. O virologista exemplifica a taxa de imunização da vacina rotavírus, disponibilizada no país a partir de 2006, modificou totalmente esse cenário. Hoje em dia, os surtos são muito raros no país. Antes de 2006, era muito comum que as crianças tinham quadros de gastroenterite provocada por esse vírus com bastante frequência. Né? Em 2006, então, a vacina ela foi colocada no calendário nacional de imunização. Essa vacina, pessoal, para vocês terem uma ideia, a eficácia dela gira em torno de 40% e 50%, tá?
E mesmo assim ela teve um impacto muito grande nos casos de rotavirose, porque ela evita casos graves, né? Casos graves de diarreia. Então diminuiu muito a mortalidade das crianças por conta da rotavirose. A vacina da gripe também pode ser um exemplo esclarecedor para a população. As pessoas têm muita resistência em fazer a vacina da gripe, porque eu vacinei, mas fiquei resfriado do mesmo jeito, e vale esse esclarecimento. A vacina da gripe não prevê resfriados, você vai resfriar do mesmo jeito. Mas aquele caso de gripe grave, que leva para internação, que leva para UTI, a vacina de gripe, mesmo tendo 50%, 60% de eficácia, como elas têm, ela consegue prevenir. Assim como ocorre em várias vacinas contra outras doenças já aplicadas no país, a Coronavac, se aprovada, pode ser de grande valia para o enfrentamento da pandemia, principalmente para os casos graves. A população ela tem um risco diferente de contrair a infecção pelo coronavírus. Tá? Existem pessoas que têm um risco maior do que as outras, dependendo daquelas atividades que elas desenvolvem no seu dia a dia. Para qualquer uma dessas pessoas, se ela for vacinada com a Coronavac, esse risco de contrair a infecção diminui em 50%. Tá? É isso que essa eficácia global quer representar. Mesmo tendo essa eficácia aí das pesquisas mais baixa, ela pode ter um papel importante na diminuição da gravidade da doença. Os especialistas acreditam que isso pode ter um enorme impacto, já que haverá uma redução da taxa de internações e isso pode representar um alívio durante a pandemia. A vacinação vai garantir uma nova indução da sua resposta imune e, com isso, a proteção. Tá? Vai proteger pelo menos que essa pessoa desenvolva um caso que necessite de procurar ajuda, né, de um hospital, seja por internação, seja até mesmo de um leito de UTI. Então é necessário sim que as pessoas, mesmo tendo tido a infecção anterior, elas sejam vacinadas. Mas os especialistas são unânimes, né, a maioria deles, em dizer que para barrar a pandemia, só por meio da imunização. Hoje, inclusive, durante uma entrevista com prefeitos, né, o Ministério da Saúde informou que provavelmente até a próxima quarta-feira, aliás, na próxima quarta-feira, já se comece a vacinar no Brasil. A gente vai aguardar então para acompanhar isso. Afinal de contas, todos estão ansiosos por essa imunização. Agora, a análise da notícia. Quem divide a tela comigo é a jornalista Ludmila Bahia para os principais assuntos do dia. Olá, Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, o Análise da Notícia, que essa vacina chegue, enfim, nessa hora H, nesse dia D, que a gente tanto espera, né, Odair, por esse anúncio. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prometeu que assim que chegar ao estado, em 24 horas, em 2 dias, em 48 horas, começa a vacinação, respeitando os grupos prioritários, que assim seja. E aí, nesse encontro com prefeitos, o ministro da Saúde ele dá uma garantia de que, estando a Anvisa com tudo certo até o domingo, na quarta-feira na terça-feira despacha as vacinas e na quarta já comece essa vacinação. Vamos ver, Odair, que aconteça dessa forma, porque a ansiedade é grande, dada a forma como foi tratada essa questão da imunização contra a Covid-19 no Brasil. Um assunto que gerou muito desgaste, interferência de outras esferas de poder para essa garantia à população. Ludmila, então, já que a gente está no assunto, vamos às questões relacionadas à pandemia, Covid-19, tanto a macro, anunciada ontem, quanto a micro, revelada hoje pelo governo do estado. A nossa micro-região de Patos de Minas está aí na onda amarela. Portanto, tivemos 2 regressões, tanto da macro quanto da micro aí no Plano Minas Consciente, né? E olha que, avaliando a questão da micro Patos de Minas, a gente não tem tantas alterações em relação às últimas semanas. A gente tem aí um panorama que é decrescente de casos confirmados, uma flutuação na questão da ocupação hospitalar, questão de demanda de pacientes das cidades que compõem essa micro-região,
mas nenhum fato que chama a atenção para essa decisão aí. A gente até esperava em semanas anteriores que houvesse essa regressão, mas veio nessa semana pelo entendimento do Comitê Extraordinário da Covid-19. Ontem, até o fechamento do NTV News, não tinha saído a decisão para a micro Patos de Minas, e a gente vê, né, que também para essa micro, a decisão é da onda amarela, do Minas Consciente, mais restrição aí com relação às atividades econômicas, nem tem tantas alterações assim quando a gente compara para a onda verde, mas isso sinaliza, Odair, principalmente que o Estado entende que é preciso que os gestores dessas cidades também tomem medidas, cautelas para conter a transmissão da Covid. Inclusive a Secretaria Municipal de Saúde hoje divulgou, né, porque quando chegamos ali ao final de 2020, o comitê, né, que processa toda essa questão, que avalia, que olha todos os critérios, o comitê local aí de combate ao coronavírus, ele se desfez, né, ao final do governo passado. E aí, hoje a Prefeitura, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Prefeitura, fazendo a publicação desses novos membros aí para compor esse comitê de combate. Inclusive, esse comitê já se reunirá amanhã, informação da assessoria da Prefeitura, para poder determinar quais serão as iniciativas com relação a essa questão, uma vez que nós temos um risco de voltarmos para uma onda vermelha, regredirmos para ela, já que essa situação ela tem se mantido com números que não têm diminuído, né, Ludmila? Pois é, Odair, e ainda somando essa questão com a redução de alguns leitos em Patos de Minas, é a intenção inicial da Secretaria Municipal de Saúde, até a concentração de todos os atendimentos no hospital de campanha, acabando aí com a ala da Covid-19 na UPA. Então a gente tem um cenário que precisa desse manejo, e um manejo rápido. Nós estamos aí já em meados de janeiro e só agora a gente tem essa formação desse comitê, e é preciso de instaurar medidas imediatas, porque o que a gente vê é um cenário preocupante, e olha que tem tempos que estamos falando dessa questão, dessa situação toda. Vamos aos números, então, de Patos de Minas, Ludmila, e a gente falava dessa crescente, nesse avanço do coronavírus, que não tem dado trégua aqui na região, Patos de Minas principalmente. Hoje, mais 47 casos. A gente vai colocar o comparativo aí na tela, então, para fazermos essa análise, como a gente faz costumeiramente aqui todos os dias, né? Pois é, Odair, mais 47 casos em 24 horas, não é o maior número nessa semana para um dia. Temos aí praticamente inalterado com relação a casos internados da Covid-19 no município. Óbitos continua o número de 102, a gente fica aliviado com essa notícia, mas uma outra questão, e aí que reflete também essa questão do aumento, mais pessoas em isolamento domiciliar, próximo de 400 agora, e obviamente também temos aí mais pessoas tratadas da Covid-19, curadas dessa doença no município. Nós temos também a taxa de ocupação, né, que é outro comparativo que a gente faz aqui dia após dia, e aí mostra bem como é que está essa nossa estrutura hospitalar, né, Ludmila? Odair, e se a gente observa ali a questão da ocupação hospitalar, do percentual, por mais que tenhamos baixado o total de pacientes entre suspeitos e confirmados nos hospitais de Patos de Minas, olha só que sobe a maioria desses percentuais. Ocupação de leitos clínicos se aproximando da casa de 67%, de UTI se aproximando de 47%, e somados à disponibilidade de leitos de hospitais públicos e privados. A única redução que a gente tem é da utilização de leitos clínicos, só analisado a disponibilidade dos hospitais públicos, quase 22%. Em contrapartida, olha só, aumentou mais de 10% a ocupação, se a gente analisa somente a ocupação de UTI de leitos públicos, agora chegando quase a 32%. Isso corrobora com essa questão dessa preocupação, dessa necessidade do movimento também da administração municipal, aliado
a população para os cuidados devidos, para as medidas necessárias nesse aumento de vertente, e no Brasil todo essa é também uma realidade para a grande maioria. Até porque, Ludmila, a gente acompanha aí pelos noticiários, né, a situação, a preocupação dessa estrutura hospitalar se tornar um caos é o que a gente está vendo desde ontem, ou desde pelo menos 3 dias, a situação no Amazonas, né, a situação em Manaus, que chegou ao ponto das pessoas não ter ar para respirar, né? É dramático isso, Adair. Eu não consigo imaginar uma pessoa tendo a necessidade de receber oxigênio com dificuldade para respirar e não tem esse material essencial nesse momento. Olha que situação que nós chegamos, e nós não queremos passar por isso. Nós nos consternamos com essa situação do Amazonas, e a gente tem que tomar as medidas, porque chega numa situação dramática. É necessário mais do que nunca os devidos cuidados e as medidas necessárias também de cautela, de precaução, nesse momento de colapso no sistema de saúde em muitas localidades. Até porque essa é uma questão que a gente vem falando há um tempo já, né, Ludmila, desse risco do caos na saúde, e aí as pessoas acham que quando se fala de caos na saúde, a gente está falando só do público, mas não é só o público, né? O particular também passa por isso. Claro, é o sistema como um todo, mesmo porque também o próprio sistema particular de saúde, ele disponibiliza determinada parte do hospital, prepara determinada parte do hospital para receber esses doentes. Não é rapidamente que até a própria rede particular pode se articular para receber mais doentes. É uma questão também que demanda um tempo para estruturação. A gente vê essa questão de colapso até na rede particular, na cidade próxima ou relativamente próxima, que é a capital de Minas Gerais. A gente vê o sistema hospitalar da rede privada passando por momentos complicadíssimos e alguns hospitais já avisando, olha, a gente está lotado, a gente não recebe pacientes. Então, é uma situação que coloca todos em estado de alerta, e a gente espera que não passemos por isso, mas para não passar por isso, é preciso tomar as medidas. Ludmila, a gente vai já falar do caso, voltar a falar do caso Madalena, um trabalho de reportagem sensacional que você fez juntamente com o Vinícius Machado. E a gente está me dizendo aqui para ir para o intervalo, e a gente vai voltar então já falando aí, repercutindo esse caso, falando desse caso Madalena, que tem movimentado a imprensa não só local, não só do estado, mas ou do país, mas a imprensa internacional. A gente faz um intervalo e volta já. Além de processos trabalhistas, a família Rigueira terá que se defender também de outros crimes. Madalena Gordiano também quer justiça e que tudo se resolva o quanto antes. Madalena, mas em algum momento você se sentia mesmo assim, trabalhando como uma escrava? Sentia, e meu quarto era pequeno, né? Sentia que mandava, faz isso, faz aquilo, vai. Para o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal e a equipe que assiste Madalena, da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UFO, há provas suficientes que sustentam que ela trabalhava em regime análogo à escravidão. Na esfera trabalhista, a família pode ser responsabilizada na Justiça do Trabalho justamente pelo fato de ter mantido alguém como empregada sem pagar a essa pessoa as verbas devidas. Então a Madalena não recebeu salário, a Madalena não recebeu 13º, aviso prévio, nunca recebeu férias, nunca recebeu descanso semanal remunerado. Todas essas verbas que são inerentes à condição da empregada doméstica. A empregada doméstica ela não é regulada pela CLT, ela é regulada por uma lei específica, a Lei Complementar 150 de 2015,
e aí serão garantidos a ela todos esses direitos. Além das questões trabalhistas, a família Rigueira deverá responder a outros processos. Há também a responsabilização na esfera criminal, que é justamente o crime cometido pelos patrões da Madalena, que foi poder reduzir alguém à condição análoga de escravo. São justiças diferentes que apuram perspectivas diferentes a partir do mesmo fato. Então nós temos o fato da Madalena, que ela foi reduzida à condição análoga de escravo, e aí então os patrões vão responder com base nesse crime, e aí é um outro tipo de ação em que o titular da ação é o Ministério Público. Para a advogada, Madalena também sofreu racismo. Nós entendemos sim que pelos 38 anos que a Madalena foi submetida ao trabalho escravo, há sim a tipificação do crime de racismo, e a gente tem que lembrar que o crime de racismo é um crime imprescritível, ou seja, ele não prescreve, ele não deixa de ser punível com o decorrer do tempo, e ele também prevê penas específicas para além da redução à condição análoga de escravo. Madalena quer justiça e que tudo acabe o quanto antes. Você quer que seja feita justiça por você? Você quer que a família pague pelo que ela fez? Resolve. Te devolve o que ficou. Resolve os problemas, acaba com isso, cara. O mais rápido possível. O mais rápido possível, para não tirar isso da cabeça. Ô, Ludmila, esse trabalho de reportagem te deixou bem próxima à Madalena e te dá uma noção do que ela está sentindo, da verdade dela ali, junto a você, repórter, uma vez que quando ela fala de justiça, ela fala na amplitude, né, de quem começa a descobrir também o mundo, né? Odair, o meu encontro com a Madalena, eu falo que foi um encontro muito abençoado. A Madalena é uma pessoa muito simples, muito verdadeira. Ela não mede as palavras e ela fala com o coração. Vem verdades da alma dela. Então ela revela situações, nuances das quais ela passou e quer ficar livre. Ela fala que no início, por um longo tempo, ela se sentia bem na casa, na família dos Rigueira, ela trabalhava com tranquilidade, mas passou um momento que ela não queria mais, até porque a noção daquele tipo de trabalho, para ela era normal, mas a partir do momento que ela começou a olhar para o lado e perceber que não era bem assim, ela tentou se desvencilhar, e aí veio esse cerceamento da liberdade da Madalena, da qual ela não podia manter relações de amizades, não podia conversar com os vizinhos, e ninguém sabia de toda essa situação. Hoje, no programa Gui Boaventura, nós conversamos com uma pessoa bem próxima à Madalena, a Roberta, da qual a Madalena tem muito carinho também, e ela falou, olha, era impossível a gente saber. A Madalena nunca comentou, sempre calada, sempre quieta, então não tinha como a gente saber do que se passava na casa daquela família, entre quatro paredes, mas era uma vida que a Madalena queria se livrar o quanto antes, e aconteceu esse desfecho todo através de um bilhete, ou por meio de bilhetes aos vizinhos, esse resgate feito aí pelo Ministério Público do Trabalho, por auditores fiscais do trabalho, pela Polícia Federal, num trabalho conjunto e coordenado, em que ela é muito grata. Eu até perguntei a ela se ela ficou assustada quando chegou essa quantidade de pessoas na casa. Ela me disse que não olhou com receio, mas ela foi, porque ela queria se livrar daquilo tudo, ela queria uma vida nova, e é o que ela deseja agora. Fala, olha, quero ficar tranquila, quero construir e pensar no meu futuro. Vamos continuar então falando do caso Madalena Gordiano, Ludmila, porque o que ela mais deseja agora, a gente vai mostrar esse material aí, é se distanciar, né, desse passado aí de sofrimento e realizar os sonhos, como por exemplo ter a casa própria. Nossa Senhora, medo os vizinhos conversar comigo, não podia conversar comigo. O cara achava ruim, de cima e embaixo achava ruim. Mas não matou a todos não, mas não chegou a bater não, nem pode. Fácil não.
As feridas são profundas. É um abuso também que você fez comigo, né? São Miguel do Anta e Patos de Minas ficaram para trás na vida de Madalena. Mas você pensa em voltar para São Miguel do Anta? Não penso não. Para lá não? Não. Para Patos também não? Nem morto. Quer Patos lá não. Chega. Experiência péssima. Sou de lá, mas eu gosto de lá, né? Mas agora, Deus, se for bem, não vou voltar mais não. Os passos lentos são por causa do problema na coluna. Mas Madalena tem pressa para mudar a vida, a começar com os cuidados da saúde. Eu faço terapia, faço dieta. Ah, é? É que eu notei que você tá assim mais esbelta. Emagrecer. Mesmo? Comendo pouco. Tudo regrado. Tomando remédio controlado para ansiedade. Eu tava ansiosa, né? Não vou tomar não. E antes você tomava isso? Eles te levavam ao médico lá, por exemplo? Você vinha aqui, minha filha, você não me achava desse jeito, não. Não? Eu tava mal mesmo. Mesmo? Chorando, agora meu choro secou tudo. Vaidosa, pensa em mudar até o corte do cabelo. Eu não deixo meu cabelo crescer, eu costumei cortar. Desde quando eu morava com eles, eu costumei. Mas eles que queriam cortar seu cabelo ou você que queria cortar? Eles não agradaram meu cabelo grande. Eu costumei cortar. Mas agora vai deixar crescer, não? Eu não sei. Pretendo. Tem tantos sonhos, mas que até ser resgatada pelo Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais, nem sabia que existiam. Depois da liberdade, o maior desejo mesmo é ter a casa própria. Agora eu quero uma casa, nossa. Eu tô pedindo uma casa para Deus me dar uma casa. Morar lá dentro. É muito ruim. Não tem lugar de ir lá. Mas hoje você faz o que você quer. Aqui agora. Mas você quer também ter o seu cantinho. Mas morar com os outros é ruim. Carrega, tem pra lá, carrega, tem pra cá. Eu tenho muita coisa para carregar. Saí do outro lugar, carreguei bolsa para lá, carreguei bolsa para cá. Eu vou pro outro lado, carrego, não tá dando não. Ludmila, a Madalena ela é bem transparente, né? E deixa muito claro aí o que ela quer e o que ela não quer. E esses desejos, né, normais e naturais para o ser humano que passou por tudo que ela passou, né? A Daíra é uma pessoa que nunca teve uma casa, nunca viveu dignamente. Esses últimos 14 anos, ela vivia em um cubículo, um espaço que mal cabia uma cama. E é mais do que justo ela pedir ou ela clamar e ela chorar por esses direitos dela, né? E ela quer, sim, ela fala o tempo todo nessa sonhada casa, nesse local, e ela em Uberaba, ela está muito bem assistida, ela está numa casa cheia de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado. A gente ficou muito feliz de ver a Madalena dessa forma. Amanhã até a gente vai trazer uma entrevista com a assistente social, a Thaís Tenório, que conta dessa rotina, que conta o quão querida é a Madalena, por onde ela vai, as pessoas param querendo cumprimentar, desejar boas coisas a essa mulher que merece muito. E o que a gente deseja, Odair, e eu falo para a Madalena, que assiste também a programação da MTV, é que ela conquiste tudo o que ela merece, tudo o que foi tirado a ela. A gente deseja toda a felicidade a essa mulher que já teve e passou aí por problemas muito, muito graves. Agora é hora de felicidade, agora é hora de paz. Caminhar para o futuro em paz, né? Ludmila, assim a gente encerra então a edição de hoje, né?
A gente termina essa edição do NTV News, agradecendo a todos aí pela audiência. Amanhã a gente volta falando do caso Madalena Gordiano. Amanhã no programa Gui Boaventura a gente fala dessa questão do casamento da Madalena, essa polêmica, né, sobre o casamento ser ou não arranjado para beneficiar, principalmente numa estratégia, a família Rigueira. E também dessa questão do comprometimento do salário da Madalena. Hoje ela não recebe toda a pensão do marido que morreu, né? Então amanhã a gente traz essa e outras informações, a repercussão desse caso nos nossos telejornais também. 30 Minutos, que começa às 11h30, e também no NTV News, que começa às 19 horas. Obrigada a todos pela companhia, a você também, Odaí. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Outras informações, você acessa o portal patujá.com.br. Você ouviu a chefe aí, né? Amanhã a gente volta. Até lá.